alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Estamos estudando com o Aprender Sempre, volume 2. Essa sequência de aprendizagem é a sequência 2. E estamos na aula 5, com o tema Propondo Soluções. O objetivo da aula é buscar conclusões comuns relativas a problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma ou de relevância social. Exemplo de proposta de intervenção. Então, é preciso que haja mobilização de toda a sociedade para revertermos os problemas ambientais que assolam o planeta. Os governos em todas as esferas devem criar ou reformular leis ambientais de modo que elas alcancem todos os tipos de violação aos recursos naturais, assim como intensificar a fiscalização para os casos das leis já existentes, para que as pessoas preservem o meio ambiente, se não por consciência, por uma força coatora. As escolas precisam investir mais em educação ambiental e as mídias em divulgação de campanhas publicitárias em favor da preservação da natureza. Então, quem são os sujeitos que devem fazer as ações? Que ações eles devem fazer? E quais as finalidades dessas ações? Aqui a sugestão é que se faça essa atividade oralmente, né? Mas nós vamos aqui falar um pouquinho. Então, quem são os sujeitos que devem fazer essas ações? Então, os governos, né? Olha ali, os governos em todas as esferas devem criar e reformular leis ambientais de modo que elas alcancem todos os tipos de violação aos recursos naturais. Intensificar a fiscalização, para os casos de leis já existentes, para que as pessoas preservem o meio ambiente, né? Isso, no caso, seriam as ações que eles deviam fazer. E quais as finalidades dessas ações? A finalidade é a preservação da natureza, né? Que é para acabar com esse maltrato aí, maltratando a natureza, né? Precisamos acabar com esses problemas ambientais e preservar mais a natureza. Agora aqui, leia o texto e responda as questões que seguem. Então, meio ambiente e sustentabilidade. Discussão deve ser permanente. A questão ambiental está em alta hoje. Como administrar o lixo, o meio ambiente e sustentabilidade têm pautado encontros de ambientalistas e especialistas na área. Recordo-me que há mais ou menos 40 anos existia o personagem Sugismundo, que em diversos flashes mostrava os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. Sua imagem esteve presente em desenhos animados, outdoors, adesivos, camisetas, cartazes, etc. O uso de outras ferramentas de comunicação, como aconteceu nos anos 70, com o Sugismundo, criadas para alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo, está condicionado à relevância que o tema tem no dia a dia da sociedade, além da importância que os gestores públicos e privados dão a estes temas. Neste sentido, também os governantes têm uma parcela extremamente importante em dar continuidade nas ações educadoras, utilizando de todos os meios contemporâneos e de comunicação, disponibilizando equipamentos e serviços como papelarias, caixas de lixo, serviços regulares de coleta, etc., que facilitem a interação com a população.
Finalmente, cabe colocar em caráter provocativo algumas propostas que poderiam ser pensadas para futuras discussões e sensibilização da população, como, por exemplo, é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um mar de garrafas PET e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado. Como realizar uma regata transoceânica ou na costa brasileira em meio a grandes ilhotas de lixo, como aqueles que já se acumulam no Pacífico entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Japão? Como imaginar abastecer com água uma população de São Paulo, que terá aproximadamente 40 milhões de pessoas ao final deste século, com o alto índice de desmatamento e ocupação de áreas de mananciais? São questões que precisamos pensar e refletir agora, para que surjam melhores perspectivas amanhã. Francisco Oliveira, engenheiro civil e mestre em mecânica dos solos, fundações e geotecnia e fundador da FRAU Consultoria. Então, aqui, o que o texto nos apresenta? Uma sugestão de resposta, ele apresenta exemplos de propostas que já foram desenvolvidas e ações que podem ser desenvolvidas ao que se refere à conscientização sobre o meio ambiente. Depois, a B, identifique no texto o agente, quem faz a ação. No texto, não tem clareza quanto a essa informação, mas entende-se que tenha sido uma ação governamental. Depois, a ação realizada ou a ser realizada. Campanhas de conscientização com a utilização do Sugismundo, que é um personagem que mostrava os danos causados pela sujeira em vias públicas, além da falta de higiene. E a finalidade da ação? Alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo. Depois, no 2, novamente, o agente. Quem faz a ação? O governo. Depois, a ação realizada ou a ser realizada. Dar continuidade nas ações educadoras, utilizando de todos os meios de comunicação e disponibilizando equipamentos para limpeza e preservação. E a finalidade da ação? A mesma, né? Alertar a população sobre problemas relacionados ao meio ambiente e temas ligados ao lixo. Depois, C. Que propostas são apresentadas no texto para a conscientização da população? Uma sugestão de resposta seria a seguinte: numa tentativa de inovar ações para conscientização, o autor propõe provocar a comunidade com um questionamento do tipo: é possível ser realizado um campeonato de surf em meio a um mar de garrafas PET e rejeitos orgânicos, como foi recentemente noticiado? AD. Qual sentido expresso pelas construções cabe colocar e precisamos pensar e refletir agora? Então, a sugestão de resposta é a seguinte: os termos fazem referência à necessidade de fazer as ações. Depois, a 2 aqui, olha. Observem a imagem a seguir. Ela expressa um sério problema ambiental. Trata-se do descarte de lixo em locais públicos. A partir dela, discuta com a sua dupla, demais colegas, estratégias possíveis de serem desenvolvidas para reduzir esse problema. Lembre-se que a sociedade, de um modo geral, é responsável pelos lugares públicos. Então, nós temos aqui uma imagem. Aqui ela está escura, mas é uma praia, né? É uma praia cheia de lixos. Então, tem diversos tipos de lixo. Lâmpada queimada, parece ser um boné ali,
Enfim, tem vidros, papéis, restos de alimentos. Liste essas ações possíveis de serem praticadas identificando. Então, as pessoas ou instituições responsáveis pelas ações, as ações a serem desenvolvidas e a finalidade e importância dessas ações. Então, é claro que a resposta vai depender de cada pessoa, né? Uma resposta aí que cada um vai ter a sua. Entretanto, espera-se que vocês indiquem ações a serem desenvolvidas pelas pessoas individualmente ou por instituições, destacando a finalidade de cada uma delas. Com isso, eu finalizo essa aula de hoje e até a próxima videoaula.